Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu e registrou Mateus, capítulo 5. Um diácono, traz um pouquinho de água para mim aqui, por favor. Acho que levaram a jarra para ele, deve estar enchendo. Mateus capítulo 5, versos de 10 a 12. Mateus 5, de 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Obrigado, Berg. Curve sua cabeça, mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Pai Santo, obrigado por tua igreja reunida neste lugar e tantos outros irmãos que estão reunidos em tantas partes do Brasil e do mundo nesse momento. Oro pelos meus irmãos que estão espalhados em todo canto, para que o Senhor os fortaleça na fé. Oro também pela igreja que o Senhor confiou nas minhas mãos. Como eu gostaria que essa canção que nós cantamos seja a mais pura verdade em nossa vida. Ouve essa oração da sua igreja, Senhor, nessa noite. A igreja atual tem vivido tão distante disso. Não deixe essa igreja aqui ser assim, Senhor. Só o teu Espírito é capaz de fazer tal obra. Só Ele é poderoso para realizar essa obra. Reaviva a tua igreja de novo, Senhor. E aí nós deixaremos essas futilidades. Quão distante nós estamos, uma igreja que tem dificuldade demais de ser corrigida, de ser exortada. Nós nos ofendemos por tão pouca coisa, Senhor. Quando os nossos irmãos tiveram todos os seus bens tomados, suas vidas ceifadas. Reaviva a tua igreja de novo, Senhor. Coloca os olhos de novo da igreja na eternidade, como fez na primeira igreja. E assim, Senhor, nós provaremos dessa promessa, dessa bem-aventurança. Que pelo poder do Teu Espírito ela seja ministrada hoje aos nossos corações. Então abra nosso entendimento e glorifica o Teu Filho neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Só um instante, irmão, deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui. Nós estamos chegando no final das bem-aventuranças, o começo, bem o início do Sermão do Monte. O sermão daqui para lá agora eu não farei mais de maneira expositiva, versículo por versículo. Pregarei alguns versículos aleatoriamente no Sermão do Monte, tá certo? Mas preste atenção, nós chegamos aqui talvez na consequência de todas as bem-aventuranças, uma consequência natural, e que nós ainda não entendemos que ela vai acontecer, ou que ela deve acontecer, e quando ela não acontece, é que existe um problema.
Nós chegamos aqui agora no maior paradoxo do cristianismo. Porque perceba, para nós, é quase impossível associar felicidade com perseguição. É quase impossível associar felicidade com sofrimento. É quase impossível associar uma grande felicidade com opróbrio, com escárnio, com zombaria, com afrontas. Quase impossível. Humanamente falando, parece coisas contraditórias e excludentes. Uma não se associa com a outra. Como alguém perseguido, martirizado, pode ser feliz? Ou mais do que feliz? Como assim a consequência de algo tão cruel redunda em alegria? Mas é exatamente isso aqui que Jesus está falando nesse texto. É exatamente isso aqui que Jesus está apontando. Que aqueles que são perseguidos por causa da justiça, por causa do seu nome, são detentores da mais elevada alegria e felicidade. Então soa muito estranho, mas é exatamente isso que Jesus está dizendo. Você bem sabe, para eu situar você, que as bem-aventuranças são características, qualidades, que são dadas, que são adotadas, absorvidas por aquele que nasceu de novo, por aquele que converteu-se ao cristianismo, por aquele que teve sua vida transformada pelo Evangelho, por aquele que outrora ouviu o Evangelho e creu em seu nome, creu em Cristo, entregando agora a condução da sua vida nas mãos daquele que pode realizar todas as coisas. Isso é conversão, uma mudança completa de comportamento, de pensamento, de atitude. E aí, Jesus começa falando das características e vai dizer que o cristão, os cristãos são o povo mais feliz de toda a terra. Só que quando ele começa a apresentar as qualidades, parece um tanto quanto contrário ao que o mundo ensina, porque de fato é contrário do que o mundo ensina. Parece que não dá muito certo as qualidades de um cristão e se tornando uma pessoa mais do que feliz com aquilo que o mundo ensina de felicidade. É literalmente o oposto. A grande crise do cristianismo é que nós estamos tentando de alguma maneira sermos felizes da maneira, de uma forma que Jesus falou que não seremos. Parece que a igreja ela tem tentado buscar meios para ser feliz que a Bíblia não oferece. Parece que a igreja ela tem tentado de alguma maneira encaixar a felicidade de Deus nos moldes do mundo, e isso é impossível. E agora, quando nós chegamos nessa última bem-aventurança, nós percebemos que literalmente é completamente contraditório e oposto. É isso que Jesus está falando aqui. Então preste atenção. Agora note bem, essa bem-aventurança, a promessa que ela apresenta está vinculada, ela é a mesma promessa vinculada à primeira bem-aventurança. Isso porque Jesus ele começa, ele diz assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E agora bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Parece que tudo começa no reino dos céus e conclui no reino dos céus. Ou será que a nossa trajetória não é essa? Nós viemos dele, viemos dele, estamos voltando para ele. Logo, de eternidade a eternidade, Deus está conduzindo o seu povo. O reino dos céus começa e o reino dos céus é a conclusão de tudo. É isso que essa bem-aventurança está apresentando. Certa vez perguntaram para um pastor aqui em Recife, acho que foi em Recife, ou em João Pessoa, um professor, falou assim: reverendo, se a igreja ela for mais perseguida, ela vai ser mais fiel? Ele disse: não. Se a igreja for mais fiel, ela vai ser mais perseguida. É o oposto. Nós estamos orando para que Deus então mande uma perseguição sobre a igreja brasileira, e aí sim os irmãos vão ser crentes. Não. A perseguição não vem justamente porque nós não somos. Você não está sendo perseguido no seu trabalho porque, de fato, um sal que não salga não resolve o problema. Uma luz que não brilha não resolve o problema.
Jesus está falando assim, não, se nós formos fiéis, sim, as pessoas olharão para nós, porque é interessante, gente, e eu pensando sobre isso, nós precisamos entender algumas coisas, preste atenção, na verdade, a nossa religião, ela deve nos custar as lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição. Por quê? Porque antes da glória vem o sofrimento. Antes da terra que foi prometida para nós, vem o deserto. Antes da coroa é necessário que haja uma cruz. Paulo então disse assim, importa-nos entrar no reino de Deus por meio de muitas tribulações. A igreja ainda não entendeu. Aí parece, irmãos, que a Bíblia que estamos lendo atualmente não tem nada a ver com essa. Ou nós estamos lendo a Bíblia de maneira equivocada. Escute isso aqui, hoje eu dei aula de manhã. Vou falar só para a minha igreja. Presta atenção. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é. Mas se ela for mal interpretada, ela passa a ser a palavra de Satanás. Quer ver? Satanás foi tentar Jesus e falou assim: atira-te daqui para baixo, porque você vai dar ordem aos seus anjos. Está escrito. Satanás citou a palavra de Deus, mas de uma interpretação errada. Pegou o texto, interpretou de maneira errada e passou a ser palavra de Satanás, não de Deus. Nós não podemos brincar com a interpretação da Bíblia. Nós não podemos brincar em ouvir. Irmão, preste atenção. Para de aventurar a internet. Seleciona o que você vai ouvir. Nós andamos pela Escritura. Nós caminhamos por ela, nós vivemos por ela. Ela é o único livro de regra e de fé e de prática da igreja. Preste atenção, o que é isso? Está querendo dizer que toda a sua prática, toda a nossa prática, toda a minha prática deve estar pautada, autorizada pelas Escrituras. Do contrário, nós não somos cristãos. Nós andamos pelo Evangelho, nós vivemos pelo Evangelho, e uma má interpretação do Evangelho se torna agora a palavra de Satanás. E o que tem de gente comendo comida de demônio, sendo entregue e dado nos púlpitos das igrejas, porque é uma falsa interpretação do Evangelho, e está formando um monte de cristão soberbo, arrogante, prepotente, presunçoso, um monte de cristão que é um engano para eles mesmos. Na primeira prova de perseguição, eles negarão a fé. Só o Evangelho pode criar cristãos robustos. Só a verdadeira interpretação das Escrituras pode criar cristãos maduros, sérios, que estão dispostos. Preste atenção, meu irmão, viver por Jesus é fácil. Eu quero vir para a cruz por Ele, o sangue do martírio por Ele. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho nos ensina não só a viver por Cristo, mas também morrer por Ele. Nós precisamos entender esse Evangelho. Nós temos que parar com esse evangelho de moda, atual, de estereotipo. Leonardo da Vinci fala o seguinte: nós precisamos voltar a uma velha, nova interpretação das Escrituras. Ele está falando assim: a Bíblia dos antigos é melhor do que a nossa. Eu conto isso aqui, meus irmãos. Nós precisamos voltar ao zelo pelas Escrituras. Não interessa se isso vai ofender as pessoas, nós precisamos nos voltar para ela. Por quê? Porque o que está nos moldando a imagem de Cristo é as Escrituras. E deixa eu te contar um segredo: no céu só entra filhos semelhantes a Jesus. Deus deu a sua palavra para moldar em nós, esculpir dentro de nós a imagem de Cristo Jesus e o seu caráter. Nós precisamos voltar para Ele. Então cuidado com as interpretações das Escrituras. Se você quiser um conselho, princípio básico da exegese: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Já começa por aí. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você lê. Veja se o que você lê e você ouve tem amparo bíblico, e se não é palavra de Satanás, porque Satanás também usa a Bíblia. A Bíblia é a verdade, mas também é a mãe de todas as heresias, diz o reformador. Preste atenção. Então nós temos que interpretar esse texto à luz dele. Preste atenção. O cristão,
ele não é perseguido porque o mundo odeia ele. O cristão é perseguido porque o mundo odeia Cristo no cristão. Preste atenção. João 15 diz o seguinte: Jesus disse assim: se o mundo odeia vocês, saibam que primeiro ele odiou a mim. O cristão é perseguido porque o mundo odeia Cristo no cristão. Aí você fala: pastor, não, mas se eu chegar na minha faculdade, tem um monte de ímpio lá, ninguém é crente. Eu falo assim: quem ama Jesus? Uma multidão vai levantar a mão. Apresenta esse Jesus aqui para ele, se ele vai amar esse Jesus. O mundo ama um Jesus folclórico, cultural, antibíblico, e não o Jesus das Escrituras. É por isso que você fala assim: não. Sabe por quê, irmão? A expectativa do povo na vinda de Cristo, na vinda do Messias, quando ele veio, ele frustrou a expectativa de toda a multidão. De maneira que agora o Messias aguardado e esperado, quando anunciava-lhes o evangelho do reino, a Bíblia diz que os homens rangiam os dentes de raiva dele. Será que não é isso que a Escritura está dizendo? E chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas como comichão nos ouvidos, eles não suportarão o evangelho. Então preste atenção aqui: o mundo odeia Cristo no cristão. E é interessante porque antes dessa bem-aventurança aqui, lembra que eu falei para vocês que as bem-aventuranças elas vão progredindo, elas vão avançando, elas começam e vão crescendo, e vão crescendo, e vão crescendo, e vão crescendo, até chegar nessa última aqui. Por que o Senhor Jesus colocou os pacificadores antes dos perseguidos? Olha que loucura. Aqueles que são pacificadores, aqueles que são colocados no meio da multidão para promover a paz, para difundir a paz, não a paz que nós imaginamos, não é a paz da ONU, não é a paz das políticas sociais, não é a paz, não, é a paz de Cristo, a paz do príncipe da paz. Ele falou assim: quando o cristão ele é um pacificador, ele também gera perseguição contra ele. Como assim? Não era para um pacificador ser amado por todos? Por que um pacificador, em muitos corações ele traz consolo, e em outros corações ele traz guerra? A resposta é clara: olha para a vida do teu Senhor. O mesmo Jesus que inundou o coração da samaritana de paz, encheu o coração de Caifás de ódio. O mesmo Jesus que inundou o coração do homem do aleijado tanque de Betesda, foi o mesmo Jesus que fez com que Anás rangesse os dentes de ódio contra ele. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, porque nós em Deus somos como o bom perfume de Cristo, para um cheiro de vida para a vida, para outro cheiro de morte para a morte. Não tem jeito, meu irmão, de ter relações políticas, sociais com o mundo. É impossível. É impossível o cristão ser assim. E Jesus está falando assim: não, agora eu vou chegar no ápice para vocês. Vocês são mais do que felizes quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome, por causa da justiça. Mas preste atenção, olha aqui para mim, vamos pensar um pouco sobre essa perseguição. Vamos falar um pouco da natureza dessa perseguição. Que perseguição é essa? Note você que ele diz o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa perseguição aqui, ela apresenta dois tipos de natureza. Primeiro, é a natureza da força, do braço, da espada. A segunda natureza é da língua. Escute isso aqui. O mundo ataca, ele diz assim: bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem. Verso 10, bem-aventurado quando vocês forem perseguidos. E a ideia da perseguição é o seguinte: o mundo ataca a vida do cristão, mas também ataca a honra do cristão. O mundo fere com armas e com a língua. O mundo está disposto a destruir a sua vida e também a sua dignidade. É isso que Jesus está dizendo. O mundo quer atacar e, se necessário, lançar em prisão, subtrair a sua vida.
Usar a força, o poder bélico, o poder militar, o que for necessário, a espada, para poder subjugar, para poder perseguir a igreja. Por quê? Porque não pode ter luz, não tem como ter associação, não pode haver paz entre luz e trevas. É impossível. Não tem como haver paz entre o príncipe da paz e o príncipe deste mundo. É impossível. É impossível ter paz entre a noiva do cordeiro e a grande meretriz. É impossível. Jesus disse o seguinte: aquele que não é por mim é contra mim, e aquele que comigo não se ajunta, se espalha. É impossível ter meio termo, irmão. Não tem como a igreja andar em cima do muro. Ou ela é por Jesus, ou ela é contra Jesus. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Mas alguém das profundezas do inferno, manipulado por Satanás, trouxe uma teologia para nós. É a teologia do relativismo. Tudo é relativo, pastor. Não tem essa teologia, né? Jesus conta a historinha, né? A historinha é o seguinte: é o crente em cima do muro, já viu? De um lado o povo de Deus, do outro lado Satanás. Aí ficou um no meio, em cima do muro. E o povo tentando puxar, chamar. O povo crente, vem, desce daí, vem para o lado de cá. Vem, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. E apelo para lá, apelo para cá. Apelou tanto que ficou pronto. E o cara falou assim: não, eu prefiro ficar aqui em cima do muro. E aí perguntou, e o pessoal lá, Satanás, o povo do diabo está lá assim. Aí por que vocês não chamam para o lado daí, gente? Nós estamos aqui chamando para o lado de cá, para o lado de Jesus. Vem para Jesus você também, vem, né? Assim, as campanhas. E o povo do diabo lá fala: por que vocês não fazem nada? Não, porque o muro, em cima do muro é meu. É lógico que é, meu irmão. Porque Deus não divide glória. Não dá para viver meio termo de vida. Eu até gosto como educador, eu acho fantástico ele como educador, tá, irmãos? Então não tem nada a ver com a pessoa. Mas não dá para andar nas escrituras e no princípio de vida de Leandro Carnal. Não dá, meu irmão. Por mais que você o admire, eu também acho ele muito inteligente. Um moço inteligente, um pensador brasileiro. Mas não dá. São contraditórios. Mas de alguma forma, a igreja tem tentado fazer isso. Como? Não sei. Se você descobrir que na Bíblia, por favor, me ajude. Me ensine. Quero aprender. A teologia do relativismo tem feito a igreja andar com a promessa da terra prometida e os prazeres do mundo. É impossível. É impossível. E essa bem-aventurança vai jogar vai esticar a linha mais alta para nós agora. Porque ele vai dizer que a consequência daquilo que somos não são os aplausos. Então preste atenção. A maioria que está aqui me conhece há 9 anos. A maioria não, que agora a maioria que começou a igreja já tornou minoria, né? Tem mais gente nova. Irmão, não dá para pregar o evangelho e receber os aplausos dos homens. Não dá, Danilo, não dá. Eu não espero isso. O meu Senhor pregou o evangelho e recebeu uma cruz. Quem sou eu para receber algo melhor do que ele recebeu? Eu não espero isso, irmão. Eu não espero o evangelho, pregar o evangelho e a verdade de Deus e receber tapinha nas costas, sorrisos de alegria. Não. John Wesley, um grande pregador e avivalista da Inglaterra, pai da igreja metodista, pregando. Aí um dia ele andando e falou assim: 24 horas ninguém me perseguiu. Ele em viagem caiu de joelho e falou: Deus me perdoa, eu estou em pecado, até agora ninguém me perseguiu. E ele lá orando no meio do mato, aí passa um camarada:
que lá não é aquele pregadorzinho sem vergonha, pegou um tijolo assim de barro, jogou nas costas dele, pô! Aí ele, obrigado Senhor, está tudo bem, eu não estou em pecado, levantou e continuou andando. Nossa geração quer pregar, receber os louros da pregação. O evangelho é sangrento, irmão, não glória, como diz a Haverhill, sacrifício, não glória, porque a recompensa dessa bem-aventurança aqui vai curar toda e qualquer perseguição que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. É isso que Jesus está falando. Nós precisamos parar de viver o evangelho tendo expectativa que o mundo vai nos amar ou nos aplaudir. Isso é impossível, não o verdadeiro evangelho. Vamos avançar. Primeira natureza, espada. Sempre que o povo de Deus andou retamente diante dele, ele provocou hostilidade. Sempre que o povo de Deus andou retamente diante de Cristo, a consequência foi hostilidade do mundo. Mas a pergunta é a seguinte: será que só nossa geração é que vai ser amiga do mundo? Será que é só nossa geração que vai conseguir andar bem entre o evangelho e o mundo? Será que só nossa geração não vai ser perseguida e está tudo bem? Nós nos tornamos amigos do mundo, pastor. Tem alguma coisa de errado, meu irmão? Se você pregou o evangelho e o mundo te aplaudiu, tem alguma coisa de errado. O mundo não mudou, o evangelho também não mudou. Então alguma coisa está errado entre o mundo e aquele que prega o evangelho, porque o evangelho não mudou. Spurgeon disse o seguinte: o evangelho tem uma coisa que os homens odeiam, ele é a verdade. O evangelho tem uma coisa que ofende os homens, ele é a verdade, e a verdade muitas vezes ofende os homens. Cristo é a verdade, e ele foi tido como ofensa por muitos. Mas nós acreditamos que de alguma maneira nós vamos conseguir alinhar essas duas coisas. Deixa eu te dar um conselho: não vai dar certo, para de tentar. Aquele que quiser ser amigo do mundo, a Escritura diz, constitui-se inimigo de Deus. Para de tentar, porque se Satanás for teu inimigo, Deus pode te livrar. Mas e se Deus for teu inimigo? Se Deus for por você, ninguém pode ser contra você. Mas e se Deus for contra você? Jesus está falando assim: não tem como ter compatibilidade. Tem cantor de forró, como é que é o nome? Tony de Aripibu, já ouviram? Não pode ter nenhuma comparação. Existe uma incompatibilidade entre a festa do mundo e os crentes. Está tudo beleza, está tudo certo, pastor. Faça a festa de aniversário da minha filha, pastor, 15 anos, regada muito vinho, bebida. Vamos botar as musiquinhas, ela gosta tanto da Taylor Swift. Agora, como é que é o nome? Antes era quem que eu falava? Shakira? Era a Anitta. Tadinha, a Anitta já cansei. Agora é a Taylor Swift. Como é que é? Swift. Prendi. Não, meu filho. Ô dó, pai. Mas a Redu falou assim: ô dó, pai. Faz com ela não. Faz sim. Gente, não tem como ter compatibilidade. Nós temos que parar com esse negócio. Preste atenção aqui. Paulo escreve assim: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Todo. Ele não diz alguns que querem viver. Todo o que quer viver piedosamente em Cristo será perseguido. Se não perseguem você, meu irmão, se você do seu grupo de faculdade, de trabalho, é o queridão, é o boa praça, é o que toma conta de tudo, é o que não contraria ninguém, e é amado por todos, tem alguma coisa muito séria com o seu cristianismo. Não estou falando para você ser mal educado, chato, aqueles crentes chato, entendeu? Não, irmão, não precisa ser chato. Sabe que é crentão chato? Nossa, olha lá o crente chatão. Se bem que era até bom se fosse assim, mas não é assim. Preste atenção. Paulo, depois de ter sido açoitado, preso
ele escreveu uma carta à igreja de Filipos, para dizer o seguinte: que nos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente crer nele. Escuta isso: o sofrimento por Cristo é uma graça, e graça é um favor imerecido. Foi por essa razão que os apóstolos, quando foram açoitados lá no Sinédrio, eles saíram cheios de alegria por se sentirem dignos de serem perseguidos e açoitados por amor a Jesus e por causa do Evangelho. Mas a nossa geração não aguenta uma ofensa sequer. Você entende isso, irmão? Uma irmã vai ficar ofendida se o pastor, a esposa do pastor, chegar para ela e falar assim: minha filha, meu filho, vista-se de maneira decente para vir à igreja, já é motivo para ela se desviar da fé. Como assim? Cristão não tem condição de ser. Uma simples correção deixa você, deixa a mim, nos deixa ofendidos. Como assim? Será que nós estamos preparados para baterem nas nossas portas e falar assim: nega o Senhor Jesus, senão eu vou levar o seu filho, senão eu vou levar a sua filha? Nós estamos distantes demais. Mas pastor, a graça, meu irmão, eu não estou falando de extraterrestre aqui não, eu estou falando da primeira igreja. Já era graça, filho. Jesus já tinha vindo, já tinha morto, já tinha ressuscitado. Meu Deus, a nossa igreja é muito estranha. A igreja atual é muito estranha, é muito distante, irmãos. Para que, pastor, pregar essas coisas e se esvazia a igreja? Então tira da Bíblia. Arruma um livro aí de conto de fadas, vamos pregar ele. Não, meu irmão, o Evangelho não é assim. Paulo está falando assim: importa-nos sermos perseguidos, passarmos por muitas tribulações, antes de entrarmos no reino dos céus. Não tem outro caminho, não tem atalhos para o Evangelho, não tem atalhos para a eternidade. Só existe um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Não tem como ir por atalhos, meu irmão. Pastor, esse sermão do senhor é pesado demais, é duro demais. Quem é que pode suportar uma coisa dessa? Que coisa boa você falar isso de mim. Continua falando, por favor. Falar a mesma coisa do meu Senhor. Jesus, essa mensagem é dura demais. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Não, Senhor, é difícil demais para o povo ouvir isso. Imagina os discípulos tentando negociar com Jesus. Ô mestre, dá uma ajudinha aí, dá uma ajustada, porque senão nós vamos perder gente. Tem uma multidão chegando, talvez Judas, pensando no dinheiro. Tem uma multidão, nós estamos bombando, mestre. A nossa igreja é a igreja do momento. Vamos fazer um tempo para 20 mil pessoas aqui. Jesus falou assim: Senhor, o sermão está duro demais. Vocês querem ir com eles também? Eu não vou pedir perdão por aquilo que o meu Senhor não pediu. Eu vou pregar todo o Evangelho de Deus. E queira Deus que o Espírito Santo molde em nós, faça de mim e de você cristãos dispostos a não só viver com a bandeira do cristianismo, mas morrer com ela cravada em uma cruz. O Evangelho é muito mais poderoso do que eu. O Evangelho é muito mais importante do que minha vida, meu irmão. Enquanto eu preparava ali para pregar ali em cima, eu falava: Deus, como pode um homem pregar tal coisa? Isso aqui é muito além, é sobremodo elevado, é coisa que nós não podemos atingir. Por favor, nos ajuda. Eu não combinei com o Ricardo para cantar essa música não, que quase todo domingo quando ele vai cantar, ele canta essa. Ele sabe que eu gosto, e eu gosto mesmo. Toda vez que eu ouço essa música eu falo: Deus, será que o Senhor pode fazer isso comigo? Então não me venha me molestar achando que eu vou pedir perdão por pregar a verdade de Deus. Eu não vou, eu não posso. Bem-aventurados são os perseguidos. É duro o sermão, porque nós estamos falando de martírio, de sangue, de morte, de renúncia, de carnificina. Sim,
Se não vejamos, preste atenção. A primeira coisa da natureza da perseguição é que ela é ferrenha, ela é para matar, ela é com a força do braço. A segunda, verso 11: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo. A segunda é a língua. E por quê? O mundo não só quer tirar a sua vida, mas ele também quer te destruir a sua dignidade, quer destruir sua reputação, quer deferir todo tipo de golpe mortal para destruir a moralidade da igreja, através da língua, porque a língua é fogo, porque a língua é veneno, porque a língua é uma espada. Agora observe, que o texto vai dizer que agora a igreja é atacada no campo da moralidade, e a língua, eles usam 3 coisas para atacar a igreja. O texto vai dizer injúria. E o que é injúria? No original grego, injúria é jogar algo na cara de alguém, é maltratar com palavras vis, é escarnecer da pessoa. Sabe o que acontece? Fizeram exatamente isso com Jesus. Quando chegaram para ele e falaram o seguinte: você expulsa Beelzebu pelo poder de Beelzebu, você está endemoniado. Isso é injúria. Quando chegaram para Jesus e falaram o seguinte: você salvou tantos, salva a si mesmo e desça dessa cruz. Isso é injúria. Quando eles viraram para os cristãos da igreja primitiva e falaram o seguinte: eles são canibais, porque eles sentam para comer a ceia, comer o pão e beber do cálice, são canibais, e isso é injúria. Fizeram exatamente isso com Jesus. Quando o chamaram de beberrão, de glutão, de comelão, isso é injúria. Injúria é maldizer. Não espere nada do mundo, meu irmão. A igreja está tentando receber o elogio do mundo. Jesus está falando assim: não, a igreja verdadeira não pode receber um elogio do mundo. Faz uma análise comigo, meu irmão. Esse evangelho agora progressista que tem aí, o evangelho da bandeira do amor. Mas ele não é o amor? Não é ele que está falando que não tem como receber o aplauso do mundo? Mas como assim? Tenta associar comigo. Me ajuda a raciocinar. Eu tenho algumas dificuldades. Minha mente é bem limitada em algumas coisas. Me ajuda a raciocinar. Como assim? O amor falou o seguinte: se vocês forem fiéis, vocês vão receber injúria, vão falar mal de vocês. Como assim o mundo elogia a igreja? Imagina o governo que nós temos, o sistema corrupto no governo do poder, fala o seguinte: nossa, a igreja brasileira é extraordinária, olha que povo mais maravilhoso, amável, gente, que lugar bom de estar. É claro que não, não tem como. Não falo do Brasil, no globo terrestre. Jesus está falando, não tem como. Não, mas a bandeira, pastor, é o amor, nós amamos. Então, pode ficar do jeito que você está mesmo. Não, você não precisa mudar a sua escolha sexual para ficar aqui na igreja, não. Não, filho, você pode vir do jeito que você tiver. Quanto mais langanhado, melhor para Jesus. Quanto mais esculhambado, mais Jesus trabalha. A quem muito pecou, muito amor. Mas que história é essa de não ter que mudar? Quem ensinou isso? Não, pastor, nós temos que ser a igreja... Como é que é a palavra, gente? Esqueci a palavra que é muito utilizada aí. Inclusiva. A nossa, eu estou precisando até de colocar um negocinho aqui, um lugar para cadeirante aqui. Estou precisando de alguém que mexe com libras. Se você fala libras aí, nós vamos começar a trazer os surdos e mudos para cá, porque é um povo não alcançado, tá? Isso é inclusão. Mas que história é essa? Aí, meu Deus, olha o pastor arrumando processo. Deixa, irmão. Ô, irmão. Uma coroa de flores que eu não vou receber na minha casa. É claro que não. Não é esse evangelho que Jesus está ensinando. O amor que transforma, é o amor que muda, é o amor que ama,
e traz transformação para o gênero, a raça humana, e não para mantê-lo no seu pecado, de maneira confortável, de maneira que ele vá para o céu. Esse não é o Evangelho de Cristo. Então, se a gente começar a pregar aqui, Igreja Comunidade da Cruz, no Evangelho, e a grande massa começar a amar, ô Danilão, pode pedir meu mandato, filho, tem alguma coisa errada. Leva para a diretoria, tira o pastor, o negócio complicou. Porque essa igreja vai passar a ser infiel. Então escute, calma. Primeiro, injúria, maldizer, palavras vis. Segundo, ele diz mentira. Ele diz assim: e mentindo disserem todo mal contra vós. Escuta aqui, irmão, escuta. Mentira é a arma de Satanás. A mentira é a negação da verdade, a alteração da verdade, a adulteração da verdade, é a ocultação da verdade. Muitos cristãos foram mortos e levados aos fogueiras por causa de mentiras que foram contadas a respeito delas. Falso testemunho a respeito delas. Jesus foi alvo disso, irmão. O Sinédrio se reuniu numa reunião ilícita na quinta-feira à noite para tramar uma acusação falsa contra Jesus. Mas nós ainda acreditamos que não. Nós vamos ser os... As frases vêm na ponta da língua, mas eu estou ficando mais polido, como diz o Cícero. Irmão, nós temos que esperar do mundo a mentira contra nós. Foi assim desde o início. Eles vão mentir a respeito de você, a respeito da sua fé. Eles vão mentir a respeito da sua vida. Eles vão mentir a respeito do Evangelho. Eles vão tramar mentiras. É isso que Jesus está falando. Acusações falsas. Nós cristãos seremos alvo desse ataque maligno. Primeiro ele fala injúria, segundo ele fala mentira. É isso que você tem que esperar do mundo, filho. Mentiras a seu respeito. Mas nós estamos esperando elogio, lógico que nós vamos ser frustrados. Mentiras a nosso respeito. Terceiro, ele diz o seguinte: e mentindo, disserem todo mal contra vós. Primeira, injúria. Segunda, mentira. E terceiro, falar mal. Nós estamos vivendo em um tempo que a igreja quer ser aplaudida. Ela quer ser elogiada. Elogiada pelo mundo. Presta atenção, nós estamos vivendo um evangelho que os apóstolos não viveram, que os discípulos não viveram, que Jesus não viveu. Eles não tiveram isso. Agora escute, a natureza da perseguição aqui não é a injustiça. A natureza da perseguição é justiça. Jesus não está falando aqui o seguinte: a pessoa toma uma atitude injusta e agora ela está colhendo as consequências da sua injustiça, e aí porque ele está sofrendo agora ele é o bem-aventurado. Não. Esse tipo de sofrimento não encaixa nessa bem-aventurança. Aqui é claro, é só por causa da justiça. Nós somos perseguidos por viver vida justa, em retidão ao Evangelho, em retidão na verdade. Logo, essa bem-aventurança aqui não capa todo tipo de perseguição. Uma vez uma pessoa me corrigiu, que eu fui compartilhar com ele dados. A pessoa é ímpia, um amigo. Fui compartilhar com ele dados da igreja perseguida. Ele falou assim: engraçado vocês cristãos, todo dia morre preso nas cadeias, todo dia morre prostitutas nos lugares, todo dia morre isso. Foi falando um monte de coisa. Eu falei assim: verdade, isso também nos entristece. Mas eles estão sendo perseguidos e mortos por causa da injustiça. O cristão está sendo morto e perseguido por causa da justiça. Eu falei: tem uma diferença aí. Ele qual? Eu falei: no dia do juízo final você verá a diferença. Essa é a diferença. Jesus está falando aqui que a natureza dessa perseguição é uma vida é porque nós vivemos vida reta. É porque você vai chegar ao seguinte lá no seu trabalho, o seu chefe vai falar o seguinte: olha, eu preciso que você assine tal coisa, e aí nós vamos reter parte do seu salário para a gente poder burlar o sistema e enganar o governo, e nós vamos absorver parte disso aqui, e a outra parte você fica por você. Você diz: sim, senhor, chefe. Mas se você é um cristão de verdade, você fala assim: eu não posso compactuar com essas coisas. E aí você vai ter hostilidade, porque ele não vai poder contar com você para viver vida corrupta. É isso que ele está falando. É você falar assim: o preço da minha empresa, em troca da minha fidelidade a Deus, eu não só nego impostos. Mas e a igreja atual, como que ela faz? Desde que haja vantagens, está tudo certo.
a graça de Deus me cobre. Não, a graça de Deus não pode cobrir tal coisa. Como que nós podemos viver no pecado, nós que morremos para Ele? É isso que a Bíblia está dizendo. Então preste atenção, a natureza da perseguição aqui é porque você é justo. Por quê, irmãos? Escute isso. Quando você vive uma vida justa diante de Deus e diante dos homens, você frustra os planos do mundo. Você não se encaixa mais no sistema do mundo. Você não deixa, você passa de ser um colaborador do sistema corrupto do mundo e passa a ser uma ameaça. É por isso que existe um contra-ataque furioso entre mentira, injúria, falar mal, porque você agora passou a ser uma ameaça para o sistema. A corrupção do mundo agora chegou naquilo que é um sal da terra e ela não consegue avançar. É isso que tem que acontecer com a igreja. Por isso que Jesus nos chamou de sal da terra nos próximos capítulos, nos próximos versículos. Porque a corrupção que outrora o mundo difunde e vive de maneira natural, chega em você, ela para. A corrupção da sua escola, da sua faculdade, quando chega em você, ela para. Do seu trabalho, quando chega em você, ela para. Porque o sal é para inibir a corrupção, é isso que Jesus está dizendo. E aí agora você passa a frustrar os planos do mundo. E aí o que você recebe em recompensa? Um contra-ataque feroz. Mentindo, vão dizer todo mal contra vocês, vão vos injuriarem e vão perseguir, e quando não conseguirem destruir a reputação de vocês, porque não me interessa o que o homem pensa, eu preciso me preocupar com o que o Senhor pensa a meu respeito. Tem cristão vivendo o tempo todo preocupado com o que o outro pensa dele. Como que as pessoas vão me ver lá, pastor? Era tão bom, né? Quando o crente passava, e só na vestimenta dele, nas antigas era assim, né? Olha lá vai o crente, ó. Não era assim? Hoje não. É o crente moda fashion, moda praia. Estou falando de elegância não, irmão. Elegância tem nada a ver com sensualidade. Vista-se bem, principalmente para servir a Deus, mas com decência. Vai no Instagram da igreja, irmãos, do povo de Deus. Você não sabe quem que não é, quem que não é. Virou um caos. Não, pastor, você vai ficar pregando isso, a igreja nossa nunca vai crescer. Que não cresça. A única igreja que o Senhor Jesus não apontou um pecado e um erro das 7 igrejas da Ásia, era a menor. Importa-nos primeiro ser fiel, depois ser grande, mas primeiro fiel. Ele nos chamou para viver vida justa. E aí, meu irmão, o que nós vamos receber? Jesus está dizendo, recompensa, ataque feroz. Mas vamos avançar, preste atenção. Mas quem são os perseguidos? Quem são esses que Jesus está falando aqui? Vê se talvez você e eu, se nós nos encaixamos neles aqui. Quem são esses? São exatamente aqueles que têm os valores e princípios que são opostos do mundo. Opostos, distintos. São exatamente aqueles que têm as características descritas do verso 3 até o verso 9. São os humildes de espírito, são os mansos, são os misericordiosos, são os que têm fome e sede de justiça, são os limpos de coração, são os pacificadores. São esses, quando o caráter de Cristo está em nós, nós nos tornamos um estorvo para os projetos do mundo, para os interesses do mundo. E se você estudar um pouquinho mais, meu irmão, a respeito dos nossos irmãos da primeira igreja, do colegiado apostólico, você vai perceber que eles passaram exatamente por isso. Se não, vejamos, Tiago, irmão de João, morto ao fio da espada por Herodes. Pedro, depois de preso 9 meses, morto segundo a tradição da igreja, crucificado de cabeça para baixo. André, irmão de Pedro, morto também crucificado, mas foi deixado amarrado em uma cruz, para que sua morte fosse longa, demorada e dolorosa. Paulo foi decapitado por ordem de Nero. João banido para a ilha de Patmos. Mateus morto com relato de decapitação e apedrejamento. Bartolomeu com relato de ter sido esfolado vivo. Tomé morto com lanças. Tiago, filho de Alfeu, morto a pedradas. Judas e Tadeu morto com machadadas. Simão Zelote foi cerrado ao meio.
E a nossa igreja quer o aplauso do mundo. Não consigo conceber a ideia desse evangelho. Não tem como amar a Deus e ser amigo do mundo, é impossível. Que lindo que haja mais canções como essa que nós cantamos. Mas será que a geração das crianças, do Asaf, da Martina, do Manuel, do Benjamin, do João, do José, o que eles vão falar de nós? Eu não quero que essas crianças lembrem que essa igreja teve um pastor frouxo, que não falou a verdade, um pastor que negligenciou o evangelho. Eu não quero que essas crianças lembrem de mim como um cristão covarde, que não pregou a verdade de Deus. Eu não posso negociar o evangelho por amor ao seu filho. Então não toque nas nossas crianças. Não deixe esse ensinamento demoníaco, diabólico. Quem vai doutrinar essas crianças aqui é a palavra de Deus e não é a Xuxa. O que vai doutrinar nossos filhos? Irmão, estude sobre criação de filhos, estude, aprofunde-se em conhecimento, ame o seu filho, mas sobretudo dê a ele o evangelho. A Bíblia é suficiente para nossos filhos. Eles precisam amar Jesus, porque eles estarão inseridos na lista daqueles que serão perseguidos por amor do nome dEle. Conta-se uma história. Eu já contei tanto essa história. Essa história marcou minha vida. Eu vou falar até o pastor contar essa história. Lá no início eu gostava mais dele, agora eu gosto mais ou menos, mas eu não tenho nada contra ele não. Menino bom. Uma vez eu fui ouvir o pastor Lucinho pregar. Você acredita que eu ouvi? Mas foi antes dele escrever o Deus do Danoninho. Ele contou uma história, e eu guardei essa história no meu coração. Ele falou assim, essa história é um fato verídico, é real, de uma menina, filha de pais muçulmanos, que através da vida da sua tia, que era que tinha se convertido ao evangelho, ela se converteu a Cristo. E a tia dela então, e depois de se converter a Cristo, ela resolveu ser batizada na igreja. E a tia dela então deu para ela um vestidinho de renda branco. Toda vez que uma menina vem na igreja com um vestidinho branco de renda, eu olho e falo, meu Deus, meu Deus. Coisa mais linda, os vestidos da Maranata, da Assembleia de Deus. Aí a menininha ganhou o vestidinho branco e ela ia cantar e ia ser batizada. Ela vestiu o vestidinho branco dela e foi para a igreja. Depois de ser batizada, ela estava na porta da igreja. E o pai dela, um muçulmano louco, violento, embriagado, foi até a porta da igreja e pegou ela e começou a espancá-la. E empurrou ela tão forte que ela caiu e bateu a cabeça no paralelepípedo, cortando a sua cabeça. O povo tentou abafar aquele negócio, pegou a menina com o vestido todo ensanguentado, levou para dentro da igreja. E aí ela ficava indo e voltando. Acordava e no lapso a pessoa calma e chama a ambulância, e a ambulância não chegava, a menininha com o vestido todo ensanguentado, e a esposa do pastor segurando, e o pastor, e tiraram o vestido, e foram tirar o vestidinho dela que estava todo sujo de sangue. Ela falou assim, não tira meu vestido. Ela acordava, depois ela apagava, e o pastor falava, calma filha, nós vamos tirar seu vestidinho só para lavar, a minha esposa vai lavar para você, depois vai te entregar limpinho. E depois ela apagava, depois ela acordava de novo, falou assim, não, me dá meu vestido, me dá meu vestido, me dá meu vestido. Ele falou, calma filho, nós vamos lavar o seu vestido, vai ficar tudo bem. E a ambulância não chegava. Na terceira vez que ela acordou, ela falou, por favor, pastor, me dá meu vestido. E o pastor falou, filha, para que você quer seu vestido agora? Ele está todo sujo de sangue. Ela disse, porque eu estou vendo o meu Senhor Jesus ali na porta. E eu quero mostrar para Ele que o mesmo sangue que Ele derramou na cruz por mim, eu derramei por amor a Ele aqui nessa vida. É sério que você quer outro evangelho para o seu filho? Se não o evangelho da glória de Cristo, eu não posso, eu não vou te dar. Eu não posso dar outra coisa para a igreja. É aquém de mim, meu irmão. É mais do que eu. Eu quero que você entenda isso.
eu não posso negligenciar uma vírgula do Santo Livro, eu não posso fazer isso. Preste atenção. Os apóstolos, eles falaram assim, olha a linguagem de Paulo, ele falou assim: nós somos considerados como lixo do mundo, escória de todos. E hoje o evangelho é o oposto disso. Nós estamos querendo estrelas, nós estamos fabricando celebridade, irmãos. A igreja tem fabricado celebridade nos púlpitos. Você é louco? Você vai pagar para ouvir o evangelho? Você está de brincadeira comigo? Não, pastor, mas é porque o primeiro lote já está esgotado. Quem paga lote para poder ver pregador, não tem nenhum lote lá no céu, como diz eu. Acabei de inventar essa aqui. Gente, por favor, não faz um negócio desse comigo não. Se eu ficar sabendo que você é membro dessa igreja, você pagou para ouvir esses teleevangelistas aí, oh meu Deus, não deixa eu ficar sabendo, por favor, meu coração não aguenta. Isso foi de graça. A gente não comercializa essa mensagem. Não existe preço para ouvi-la. Como assim, irmão? Nós estamos fabricando celebridade. Assim como o mundo almeja ter sucesso, a igreja agora também está querendo ter sucesso. A igreja fica arrumando um jeito. Eu tenho que arrumar um jeito. Tem pastor até comprando seguidor no Instagram. Filho do Satanás. Porque ele quer ter muito. Meu Deus, que loucura que nós estamos vivendo, gente. Não dá para conceber essa ideia aqui. Então escuta aqui. Se Paulo fosse ser apresentado hoje na igreja, imagina aí, congresso aqui em Alagoas, o maior congresso do estado de Alagoas, igreja de toda parte do Brasil, aí eles vão chamar Paulo para pregar. Olha como é que eu acho que seria a apresentação de Paulo. Com vocês, formado na Universidade de Gamaliel, hebreu de hebreus, poliglota, amigo pessoal de reis, plantador de igreja, o maior doutrinador das escrituras, o maior teólogo da Bíblia, o maior evangelista de todos os tempos, o homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Com vocês, apóstolo Paulo. Essa é a maneira que a gente ia apresentar Paulo hoje. Mas olha como é que Paulo se apresentou. 2 aos Coríntios capítulo 11, verso 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, muito mais. Sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos uma. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes. Em perigo de rios. Em perigo de salteadores. Em perigo entre os patrícios. Em perigo entre os gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalhos, em fadigas, em vigílias. Muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio, em nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Com vocês, apóstolo Paulo. E nós, querendo tirar a foto com a próxima celebridade cristã. Quem chamava um pastor vacaiado desse aqui, irmão? Todo mulambento? Esse aqui já estava só a capa do Batman. Todo esculhambado. Olha que currículo. Pois é. Com vocês, apóstolo Paulo. Guarde isso, meu irmão. Nós não fomos chamados para fazer relações públicas com o mundo. Não fomos chamados para isso. Mas preste atenção que eu estou terminando. Uma breve retrospectiva dos cristãos. Nossos irmãos foram perseguidos e expulsos de Jerusalém, foram espalhados pelo mundo na diáspora, prenderam os seus bens, prenderam suas propriedades, foram enxotados das suas cidades, foram jogados no Coliseu Romano para ser devorados pelos leões famintos da Líbia.
eram queimados nas fogueiras, untados com piche e estacados. Eu vou te explicar o que é estacado. Tem criança no negócio e não tem? Pronto. Vou mesmo, estou nem aí. Está nos livros de história, o livro dos mártires, pode ler, John Fox. Tem um bocado de exemplo assim. O que era o estacado? Sabe o que Nero fez? Nero pegava uma estaca, uma vara grandona assim, grandona. Esse tamanhozão assim, ó. Fazia a ponta bem fininha. Enfiava no ânus dos cristãos, até sair na garganta. Banhava de piche, tacava fogo, colocava no seu jardim para poder iluminar o jardim de Nero. Por que isso? Porque eles falaram assim: eu sou crente, eu creio em Jesus, só por isso. Isso era o estacado aqui. Estacado piche, incendiado. Sabe o que fazia com o cristão primitivo? Cortava os seus membros, eles vivos ainda, e começavam a assar à vista deles. É isso que fazia com os nossos irmãos. Essa é a perseguição. Eles foram implacáveis na perseguição. Muitos deles foram enrolados em peles de animais, amarrados e soltos para cachorros selvagens devorarem eles vivos. Estavam debaixo dessa bem-aventurança, esses irmãos. Eles receberam dessa bem-aventurança. Mas não é só no tempo da igreja primitiva. Veio a Inquisição e milhares foram mortos. John Hus, o que veio antes de Lutero, ele foi queimado vivo, levado à fogueira. Jerônimo Savonarola também foi queimado vivo. Maria Tudor, na Inglaterra, uma perseguidora de cristãos, estacou e pendurou vários cristãos e queimou vivo em praça pública muitos reformadores, muitos pregadores, muitos sacerdotes daquela época na Inglaterra, em 1550. Ainda veio o comunismo ateu, que cefou milhares e milhares de cristãos, como nunca tinha se visto na história. Veio o nazismo, os países comunistas, e ainda hoje, nesse exato momento, nosso culto começou às 18 horas. Daqui 4 minutos, nós teremos menos um irmão entre nós aqui na terra. Segundo o site Portas Abertas, temos 50 países perseguidos por causa da justiça. E desses 50 países, 13 deles estão em perseguição extrema e 37 em perseguição severa. Segundo a lista mundial de perseguição, daqui 4 minutos, mais uma vida de mais um irmão será ceifado por amor ao Evangelho. Mais uma vida, a cada 2 horas. Eu reconheço para você que quando eu li essa pesquisa, eu fico pensando no meu cristianismo toda hora. Você acha que eu consegui orar por eles? Eu nem me atreveria. Eles é que precisam orar por mim. Tomara que Deus impulsione o coração deles para orar por mim. Porque esses irmãos nossos, daqui mais 3 minutos, um irmão nosso vai mostrar para mim e para você que eles conheceram Jesus que eu e você ainda não conhecemos. Nós não sabemos quem é esse Jesus. O Jesus que nós estamos vivendo e acreditamos que cremos nele é um Jesus comercial, que está o tempo todo para fazer as minhas vontades e os meus caprichos, e quando Ele me corrige através da sua palavra, eu fico ofendido demais. Esse não é o Jesus da Bíblia. E a cada 2 horas, e eu coloquei o meu relógio para despertar a cada 2 horas, aonde eu estou, quando ele desperta, eu falo: eu preciso orar por esses, para que Deus me ajude a ser como esses irmãos. Eu não oro pela igreja, eu não tenho coragem de orar por eles, não. Você acha que eu tenho coragem? Eu seria um baita do hipócrita. Você acha mesmo? Certo homem foi na África e foi conhecer a igreja que era perseguida lá, uma igreja muito pobre. Um pastor brasileiro e falou, um pastor americano, e falou assim: irmãos, nós vamos orar por vocês, pela pobreza de vocês.
O africano disse: não, o senhor não entendeu, pastor. É nós que temos que orar pela pobreza de vocês. Nós não temos nada e somos fiéis. Vocês têm tudo e são infiéis. Nós somos assim. Como que eu vou me encaixar nessa bem-aventurança, irmão? Sim. Sim. Nós ainda não conhecemos esse Jesus. Eu preciso conhecê-lo, irmão. Preciso saber quem é esse Jesus que fez os meus irmãos cantarem louvores dentro do Coliseu, sabendo que em poucos segundos eles sentiriam a fúria dos leões arrancando suas cabeças, seus braços, sendo devorados vivos, e ainda assim cantando ao Rei da Glória. Eu preciso saber quem é esse Jesus. Eu não posso viver minha vida sem saber quem Ele é. Então, não me peça para parar. Eu não vou parar. Eu quero bater e cavar nessas escrituras até que esse Jesus seja revelado a mim. Até que eu possa trazer no meu corpo as marcas do Evangelho. O Evangelho é melhor do que a minha vida. Cristo é melhor do que a vida. A graça dele é melhor do que a vida. Mas olha, vamos finalizar só olhando para a recompensa e eu termino. Jesus disse assim: regozijai-vos. Sim, tudo isso está acontecendo com vocês. Alegrai-vos, exultai. Que loucura esse evangelho. Jesus diz assim: a recompensa, alegria. Ele nos diz bem-aventurado, mais do que feliz. Tiago vai dizer assim: tem de motivo de grande alegria ao passardes por várias provações. Jesus, alegrem-se. Primeira coisa, alegria. Segunda coisa, o reino dos céus. Ele diz: porque é grande, porque o reino dos céus é de vocês. O que Jesus está dizendo com o reino dos céus? Ele está falando assim para mim, para você e para os nossos irmãos lá atrás. E eu imagino que essa mensagem era que ficava no coração e na mente dos primeiros irmãos. Ele falou assim: você pode perder sua casa, você pode perder os seus bens, você pode perder sua saúde, você pode perder sua família, suas riquezas, mas o reino dos céus não pode ser tirado de vocês. Existe um lugar preparado para vocês. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e quando eu for para lá eu vou preparar lugar para vocês, para que onde estiver eu, estejais vós também. Essa é a recompensa da igreja, o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus. Foi isso que levou John Edwards a falar assim: Senhor, então crava os meus olhos na eternidade. Aponta os meus olhos, fixa os meus olhos na eternidade. E ele diz mais uma coisa: grande é o vosso galardão. Se nós não tivermos nenhuma recompensa na terra, Alice, porque a gente é crente, existe um tesouro guardado no céu. E lá o governo não toma, o INSS não burla, a traça não corrói, o fogo não queima, os ladrões não roubam. Eu ia usar outro nome para ladrão, mas deixa para lá. Não rouba, porque está guardado em Cristo Jesus.